Então, galera, tava aqui na academia fazendo um aeróbicozinho em jejum. Agora eu tô dando um time para fazer minha primeira alimentação e aproveitei para gravar um vídeo aqui, compartilhar com vocês alguns pensamentos meus e algumas preocupações que eu tenho tido aí há bastante tempo mesmo, desde que eu comecei a me envolver aí com essa galera aí da bariátrica, com essa questão de grupos, porque eu conheci uma realidade que para mim era fora do normal. Explicando para vocês entenderem. Muita gente vive o sonho da bariátrica, que é o sonho de deixar de ser um obeso frustrado e passar a ser uma pessoa magra e feliz. Só que por trás desse sonho tem um custo muito alto. E esse custo que as pessoas preferem ignorar. Só preferem ver o lado positivo da coisa e acabam sendo negligentes em algumas situações. Só que essas negligências vão cobrar caro de cada um que se omitir a elas. Quando você decide passar por uma cirurgia de um porte tão grande, eu acho que o mínimo que você deveria ter era amor à sua vida. Ah, mas eu já querer passar pela cirurgia já significa amor à minha vida. Não, não significa não. Agora, após a cirurgia, você ter uma mudança total e radical de vida, não só passar a comer pouca coisa, não só passar a comer uma alimentação restrita, evitar frituras, evitar Coca-Cola, coisas que todo mundo pensa ser o bom a se fazer, ser o sacrifício a se fazer. Sendo que isso aí não é nem o início. Isso aí eu nem considero um sacrifício, na verdade. Isso aí está num nível tão baixo que eu não consigo chegar a dizer que poderia ser um sacrifício. Isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que alguém que quer uma mudança de vida poderia fazer. Ok? E o problema maior que eu vejo hoje não é do início, da galera que está começando, da galera que está com um ano aí, meses ainda de cirurgia. É para o pessoal que é mais antigo e ainda não conseguiu entender e se adaptar à realidade do que essa cirurgia proporciona, tá? Basicamente, quando a gente nasce nesse mundo, cada dia que a gente dá, infelizmente, é um passo a caminho da morte, né? Ninguém é eterno aqui nesse mundo. E quando você faz a cirurgia bariátrica e você não se cuida devidamente, muitas vezes você pensa que se cuida, mas não está se cuidando devidamente, você cada dia dá uns 4 a 5 passos em direção à morte. Nossa, o que esse cara está falando, não sei o que, isso é um absurdo. Não é não, é um absurdo não. E onde eu vejo que é o maior erro da galera e o que há de mais arriscado que a gente costuma negligenciar, entre muitas outras coisas, é a questão de não considerar a nossa taxa metabólica basal. Tem gente que vai estar vendo esse vídeo e não sabe nem o que é isso, mas tem gente que está vendo esse vídeo que já está cansado de ouvir essa palavra saindo da minha boca. Se você buscar a definição de taxa metabólica basal no Wikipedia, que é uma fonte onde todo mundo vai achar a mesma informação, ele vai dizer mais ou menos assim, que é a quantidade de calorias que você precisa por dia para que seu corpo mantenha suas funções vitais normalizadas, mantenha a função dos órgãos principais sendo normalizados, ou seja, coração, fígado e aí vai. Se você olhar no Wikipedia, você vai ver que é mais ou menos isso que está escrito lá. Claro que eu não gravei exatamente a definição, mas basicamente é isso. Vou dar uma olhada lá, confira lá. E quando você utiliza calorias abaixo desse valor, significa que você não está tendo o suficiente
para que o seu organismo trabalhe dentro das normalidades, ou seja, você coloca o seu corpo para trabalhar anormalmente, você coloca o seu corpo para trabalhar de forma não natural dele, certo? Dietas como a nossa devem ser iniciais. O bariátrico não deve comer pouco para sempre, ele deve fazer uma reeducação alimentar. E o que eu mais bato na tecla, e o que todo mundo que pensar em fazer bariátrica devia pensar se está disposto a fazer, é o controle e o monitoramento dessas calorias. Eu não vou falar de exames médicos, eu não vou falar de acompanhamento da equipe multidisciplinar, porque isso é o básico do básico. Estou falando aqui de coisas que até mesmo os profissionais não informam bem a vocês. Por que motivo eu não sei. Mas que se vocês buscarem informação, vocês vão verem que não é algo muito bom passar anos e anos comendo um valor abaixo da sua necessidade. Com isso, o seu corpo abaixa o seu metabolismo, com isso, para se adequar, com isso o seu corpo diminui sua temperatura, para que você tenha menos queima. Tudo isso com o passar do tempo. É lógico que você faz a bariátrica, vive o sonho por vários e vários meses, emagrecendo com facilidade, não sendo muito difícil, e você acha isso lindo, você acha isso um milagre, tá? Só que você esquece que o tempo vai passar e a partir de 2 anos as coisas começam a mudar muito no nosso corpo, começam a vir as cobranças. Hoje eu tenho 4 anos e quase 3 meses de cirurgia. E graças a Deus eu me atentei a isso. Eu sou muito saudável, eu tenho as minhas taxas todas sob controle. Lógico que não é como uma pessoa normal, porque é impossível que a gente tenha o desvio, né? Eu tenho desvio pelo menos, mas está sempre dentro do aceitável. Eu nunca precisei repor vitamina B12 de forma intramuscular, nunca mesmo. Eu nunca tive problemas com anemias, nunca tive problemas com reganho de peso. Aliás, eu tive reganho de peso, mas em massa muscular. Eu não tive problemas com isso. Por quê? Eu aprendi a me monitorar, eu aprendi a monitorar minha dieta, a ver se os números estavam de acordo. E hoje a minha dieta, a maioria do ano, é com calorias acima da minha taxa metabólica. Então isso torna o meu corpo tranquilo, isso torna o meu corpo saudável. Porque eu tenho, apesar do desvio, eu tenho um valor calórico e de outras fontes de nutrientes compensatório por essa situação. Agora, você que não está ligado nisso, vai passar os anos e o seu corpo vai começar a sofrer as consequências de você ter uma alimentação muito abaixo do adequado, tá? Primeiramente, você vai correr risco de reganho de peso mesmo comendo pouco, porque o seu corpo vai sempre tentar abaixar cada vez mais seu metabolismo. Então, às vezes, você vai consumir um valor baixo e vai ter reganho de peso. Por isso que você precisa estimular o seu corpo a manter o seu metabolismo sempre ativo. Com isso você pode fazer controlando sua dieta, praticando atividades físicas, melhorando a sua composição corporal e mais massa muscular e menos gordura cada vez mais, tá? E monitora, não leva isso na brincadeira, não fique preocupado por 2 dias e depois esqueça o que eu estou falando. Monitore de acordo com a sua necessidade. Eu estou perdendo peso ainda. É óbvio que você precisa ter um consumo abaixo da sua taxa metabólica basal, é óbvio. Para você ter perda de peso, você precisa. Mas agora eu já quero ganhar a musculatura. Então você precisa ter um consumo acima. As pessoas sempre falam, eu não consigo. Não sabe se está correto. Eu já mudei minha alimentação. Mudar alimento não vai adiantar se você não mudar os números, tá? Você pode comer as coisas mais saudáveis possíveis. Se as calorias não tiverem
num valor que vai te fazer perder peso, você não vai perder. Ah, eu quero ganhar massa, estou comendo muito frango, muita batata doce, tudo certinho, não estou sujando minha dieta, não ganho. Você está monitorando se você está com calorias altas que estão adequadas para esse ganho? Geralmente não está. E é isso que ocorre. E é aí que os resultados não vêm. Então, se você não quiser, ao longo dos anos aí, sofrer com doenças sérias, com anemias pesadas, coisas que podem vir te atrapalhar, coisas que podem vir te trazer a morte, isso não é brincadeira, tá? Anemias podem evoluir para leucemia, podem ser causadas complicações nos seus órgãos. Então, pare e pense. O seu corpo precisa de um valor saudável para se manter funcionando bem. E para isso você vai precisar monitorar. Por quê? Você é um ex-obeso. Você não pode simplesmente sair comendo como as pessoas normais. Você tem que ter o controle. Ou você volta a ser obeso. E você também não pode viver comendo feito um passarinho para sempre. Porque senão você também vai ter problemas com isso. Então, galera, isso é uma preocupação muito grande que eu quero abordar ainda mais e melhor com vocês. Espero que vocês acompanhem aí isso, tá? E queiram mudar mesmo, queiram aprender a fazer esse monitoramento. É tão simples, é tão fácil. Eu estou ensinando para o pessoal do Grupo Mutação e todos estão indo muito bem, todos estão satisfeitos, os que já estão num projeto junto, estão monitorando as calorias, estão monitorando a divisão dos macros, estão se sentindo bem, estão se sentindo nutridos, não sentem fome e estão perdendo peso, o melhor que há. Então, fiquem atentos, galera. Fiquem atentos aí, qualquer coisa eu estou aí para ajudar, sabe? Eu me dispus a isso. Estou aí para ensinar vocês a fazer, caso vocês não saibam. E dar dicas aí no que vocês precisarem e no que é o objetivo de vocês. Só não deixa o sonho de vocês se transformar num pesadelo, tá? Cuidem do sonho de vocês. Dê valor. E o mínimo do valor que você pode dar é monitorar. Se monitore, cara. Monitore sua saúde. Não deixa isso de lado nunca. Não é porque você já conseguiu alcançar o seu objetivo de se tornar magro que você deve ficar na sua, deve viver uma vida normal. Você não deve viver uma vida normal. Você deve viver uma vida de monitoramento. E você que sonha em passar pela bariátrica, pensa nisso. Já começa os seus planejamentos pensando que você vai precisar passar por isso. Pensando que você vai ter que estar disposto a gastar um certo tempo com essa dedicação. Mas beleza, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que não fiquem chocados aí. As informações, se vocês forem pesquisar, elas condizem, tá? Eu não estou falando besteira aqui, não estou querendo gerar alarde com ninguém. Eu só estou demonstrando a minha preocupação com vocês. E sim, se você não se cuida, você tem total tendência a ter complicações aí sérias, beleza? Então um abraço para vocês, espero que vocês tenham um bom final de semana aí e uma boa próxima semana.